Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 2, verso 23, onde se lê: Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Veja, queridos, que aqui o versículo nos apresenta que o acesso ao Pai está diretamente relacionado a Cristo, a Jesus. Por isso que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então, para nós chegarmos ao conhecimento de Deus, à presença de Deus, à vida com Deus, faz-se necessário nós conhecermos Jesus, nos entregarmos a Ele e permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. Então, nosso relacionamento com Deus está diretamente relacionado ao nosso relacionamento com Cristo. E se nós não honrarmos Jesus, nós não honramos a Deus. Lá em João 5:23, Jesus diz para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Veja que a identidade entre eles é muito grande. E é por isso que há uma importância imensa em estudarmos o Evangelho, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque no restante da Bíblia são apresentadas histórias que pessoas tiveram experiências com Deus, apresentam-se doutrinas, estudos dessas histórias, estudos das revelações de Deus, mas Jesus, ele é a manifestação máxima de Deus. Ele que nos apresenta Deus completamente. É Jesus que nos revela o Pai em toda a sua perfeição. Toda ação de Jesus é uma ação de Deus. Toda fala de Jesus é uma fala de Deus. Então, toda demonstração de amor, de cuidado de Jesus é Deus operando. Então, o Filho, Jesus, revela o Pai. Então, quando a gente nega, se alguém nega o Filho, não recebe essa revelação, porque é Jesus que revela ele. Então, se alguém nega essa revelação, está negando-se a acessar o conhecimento do Pai. Em Mateus 11:27, Jesus diz: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém, vejam só, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus está dizendo que ninguém conhece a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. E essa é a grande verdade, Porque, como Jesus diz lá em João capítulo 3, ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu lá no céu e conheceu Deus. Olha, Deus é assim, Deus é assado, ótimo, deixa eu descer e explicar para todo mundo como é Deus. Ninguém fez isso, queridos. Todas as religiões são achismos, são elucubrações do ser humano, Ou talvez alguma experiência na vida que impactou a pessoa, mas tudo é muito simplório, tudo muito parcial, tudo muito imaginativo, Agora, em Jesus, não. Jesus, ele conhece a Deus. É por isso que ele diz: ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho de Deus que desceu do céu. Então foi necessário o próprio Deus se manifestar e se revelar ao ser humano. Então ele fala: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e quem mais? Aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus se apresenta como Deus e revela-se àqueles que o querem. E quem é que ele diz? Aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então quer dizer que Jesus, se ele não quiser revelar, não, queridos. O verso seguinte mostra que o convite está aberto a todos. Ele diz: venham a mim. Veja, ele nos convida: venham, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Então veja, o convite está aberto, qualquer ser humano pode se chegar a Deus através de Cristo. Então o convite é para todos e é gratuito, através de Cristo. Então, queridos, quem conhece a Jesus intimamente, quando você estuda os evangelhos, e vai aprendendo sobre Jesus e tem o seu viver com ele, você está conhecendo o Pai. Em João 8:19, Jesus diz, então perguntaram para Jesus: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu Pai. Então veja, se nós conhecemos sobre Jesus, nós conhecemos também sobre o Pai em manifestação perfeita, em conhecimento pleno. Então esse verso de 1 João nos diz que ninguém pode ser de Deus e negar a Cristo. Não dá, porque nega aquele através do qual a gente se achega a Deus. Então, como é que uma pessoa pode ser de Deus se nega o caminho que se chega até Deus? Não tem como.
Então, Jesus é a maior revelação de Deus. Filipe, certa vez, ele perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Qualquer um poderia pedir isso para ele: olha, Jesus, o que nós queremos é conhecer Deus. Então, apresenta Deus para nós. E o que Jesus responde? Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Então veja, há uma identidade, há uma unidade, é uma perfeita união entre Cristo e Deus Pai. Então eles são um só. Jesus nos apresenta Deus. Então, quando a gente conhece Jesus, a gente conhece ao Pai. Quando a gente nega Jesus, a gente nega o Pai, porque eles são um só, né? E é interessante que Jesus ele foi crucificado justamente por se apresentar, como Deus. O Deus se fez carne e por Deus está dizendo que ele é quem ele foi morto. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Está lá em João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Veja só. E eles estão corretos, queridos? Não a questão de apedrejar, mas a questão de... Isso seria uma blasfêmia, Um ser humano se apresentar e dizer: eu sou Deus... Isso é um absurdo inconcebível, queridos, inconcebível. A distância entre a glória de Deus, o poder de Deus e quem Deus é em relação ao ser humano é algo imensurável. Deus é muito, infinitamente além do que um ser humano possa se achar. Porque às vezes a gente se exalta tanto a humanidade, mas, queridos, você comparar o homem com Deus, não há magnitude de comparação. É como se uma formiga, um verme, se dissesse: olha, eu sou Deus. Seria a mesma coisa se uma minhoca se arrastando no chão chegasse para você e dissesse: olha, eu sou Deus. Como é que você vai acreditar nisso? Porque a dimensão é outra. Deus é um ser inatingível, é um ser gigantesco, grandioso demais. Então um ser humano, um simples homem, se dizer Deus é uma blasfêmia, é um absurdo, é algo inconcebível, é coisa de lunático, coisa de louco. A menos que fosse verdade, Essa é a questão. Se for verdade, nós dobramos o joelho. Se não for verdade, a gente tranca a pessoa num hospício. A grande questão é que era verdade, Deus resolveu se revelar ao ser humano para acabar com a nossa ignorância em relação a Deus, as coisas espirituais. Ele se apresentou ao ser humano através de Cristo. E isso está mais do que embasado, principalmente na ressurreição de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Vamos todo mundo morrer, Jesus não é Deus, acaba por aqui. Agora, como ele ressuscitou, demonstrou, ele foi o único que ressuscitou a si mesmo, pelo seu próprio poder, ele se ressuscitou e mostrou que tem poder sobre a morte, que tem domínio sobre tudo, nós temos a confiança que ele é o Senhor, que ele é Deus. Então, queridos, Deus se deu a nós, se revelou a nós através de Cristo. Essa é a base do cristianismo. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Porque a base de tudo está em Cristo. É Cristo que revela Deus, é Cristo que nos perdoa, é Cristo que demonstra o amor de Deus por nós. É tudo em Cristo, queridos. Ele é a chave que revela todos os conhecimentos, todos os mistérios, todas as sabedorias. Ele que nos revela Deus. Então, se nós negamos a Cristo, nós negamos a manifestação de Deus e negamos tudo isso que Deus quis revelar a nós através de Cristo. Então, que a gente busque cada vez mais conhecer a Jesus e permitir que nós aprendamos com Ele, sendo seus imitadores, caminhando nessa terra, honrando a Ele, dando testemunho de que nós somos cristãos e que Deus se revelou a nós. Ok, meus amados? Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe o seu dia e que Cristo possa brilhar cada vez mais no seu coração. A graça e a paz do Senhor.